Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha só, eu prometi e eu vou cumprir. Eu disse para vocês que durante todo esse mês, sábado e domingo, eu ia estar aqui com vocês trazendo informação. E estou aqui nesse sabadão abençoado com vocês, mais uma vez, trazendo informação. Hashtag, esse é o vídeo 1, tá? Para você se situar, dia 28 de janeiro, um sábado lindo, tá? Pra gente poder começar a falar um pouco mais sobre política aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao canal, é sempre um prazer ter você aqui. E a gente já começa com informações importantes, tá? Uma coisa que está gerando um reboliço dentro de Brasília é a apuração dos atos do dia 8 e a situação do Flávio Dino e do Lula. Porque hoje eles estão com um verdadeiro cão de guarda na sua cola. Eu chamo de Marcos Duval, o senador da SWAT. Você vai entender um pouco mais numa postagem dele o que ele quer dizer em relação a Lula e Dino terem responsabilidade sobre os atos do dia 8 e ele busca a responsabilização exatamente dos dois. Olha o que ele postou em suas redes sociais aqui, ó. Eles sabiam de tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui porque tem uma conversa e um documento que vocês têm que ter acesso, tá? Uma coisa assim, pesada para vocês verem aqui. Vou começar lendo aqui o que Marcos Duval falou na postagem dele. Hoje, após uma longa reunião com membros da inteligência, foi confirmado o que já havia falado aqui. O ministro Flávio Dino sabia que as manifestações não seriam pacíficas. Vejam a portaria que ele assinou no dia 7 de janeiro. O GSI também detinha ciência do relatório diário, do qual tive acesso, sobretudo na pessoa do general Marcos Edson Gonçalves Dias, o conhecido general Gonçalves Dias, tá? Braço direito do presidente Lula e quem comanda atualmente o GSI. O referido órgão detalhou importante informação, que do dia 2 ao dia 8 de janeiro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, já estava informando sobre o movimento de vandalismo. E digo mais, a ABIN, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, iniciou o monitoramento desde a época em que os ônibus foram alugados até a chegada em Brasília. É de grande importância informá-los também que no dia 7 de janeiro havia 20 homens de plantão no Palácio Planalto, que sem nenhum motivo foram dispensados pelo general Marcos Edson Gonçalves Dias, do GSI. No seguinte, o ministro Dino, ciente do movimento de destruição, permaneceu inerte, assistindo pela janela do seu ministério os atos de vandalismo. No dia dos ataques, havia uma tropa da Força Nacional, que fica de prontidão, composta por 500 homens em localidades próximas aos três poderes, a qual não foi acionada, além do GSI, com mais 600 homens da GP prontos para fazer da guarda, prontos para fazer a proteção dos três poderes. Nenhum dos dois foram acionados no dia 8 de janeiro. O presidente Lula, após ter ciência dos atos de vandalismo, solicitou de última hora no sábado, tá? Após atos dos vandalismos, solicitou de última hora no sábado a aeronave presidencial para outro destino, para ficar incomunicável. Ou seja, ele foi aqui para Araraquara, né? Seguirei enfrentando o sistema, mas conto com todos os brasileiros que se indignam com o atentado antidemocrático. Aqui tem um ponto interessante que eu quero ver se vocês conseguem ver aqui. O MBL veio aqui e respondeu no post dele: senador, contamos com seu voto contra o Pacheco, tá? Mas esse é um assunto de um outro vídeo depois. Mas eu quero mostrar para vocês que agora está na hora de união. A esquerda tomou o poder com união, tá? Houve uma coalizão de grupos que tiveram união, tá? Mas o importante aqui é a gente falar
sobre o que foi postado pelo Marcos Duval. Aí aqui ele colocou um ofício sigiloso, o início aqui, porque tem os dados da pessoa, né, do, do funcionário que mandou esse ofício da ABIN. E aqui, ó, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria do Ministério de Justiça e Segurança Pública 272, de 7 de janeiro de 2023, um dia antes dos atos. Dispõe sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília. Leia-se. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, tendo em vista a lei número 11.473 e decreto 5.289 e portaria tal, e o contido no processo administrativo tal, resolve autorizar o emprego da Força Nacional Pública, FNSP, para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter e episódio planejado nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023. Dino sabia, tanto que ele editou a norma. Agora um ponto que nos chama a atenção. Em sua tese de defesa, que Dino publicou no próprio Twitter, tá? Ele falou que ele não tinha poder de polícia ostensiva. O que é isso aqui? É um dia antes, dando autorização para que ele utilizasse o GSI, que tinha cerca de 1.800 homens, como polícia ostensiva. Ou seja, segundo o senador Marcos Duval, está mais do que provado que sim, Dino sabia dos atos do dia 8. E isso aqui a ABIN já confirmou. E o relatório do Capelli, que é o interventor nomeado por Lula, confirmou que já tinha sido enviado dias antes, e eles estão jogando a responsabilidade somente na Polícia Militar, na PM de Brasília. O que vem aqui o senador Marcos Duval para desmentir essa situação. Agora eu vou trazer uma matéria da Gazeta do Povo, importantíssima também, sobre o ministro Alexandre de Moraes, tá? Foi publicado na Gazeta do Povo. A matéria diz o seguinte: reação de redes e mídias estrangeiras a Moraes agrava a percepção de país sobre censura. Um novo ranking sobre a liberdade de expressão foi divulgado e atualizado. O Brasil está na categoria moderado, ou seja, o Brasil não tem mais liberdade de expressão. E o Brasil subiu rankings. E segundo a própria Gazeta do Povo, as decisões do Alexandre de Moraes e agora as próximas decisões que o governo Lula quer tomar com o tal pacote da democracia ainda tiram ainda mais o poder da liberdade de expressão dos brasileiros, colocando o Brasil num ranking ainda menor. Lembrando a vocês que tem uma matéria muito interessante, se eu não me engano, o site chama-se Saiba Mais Educação, alguma coisa assim. E ele faz um relato aqui dos países ditatoriais. O primeiro e grande passo para a configuração de um país como ditatorial: extinção da liberdade de expressão. Tá? Essa matéria diz o seguinte: as preocupações sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de censurar personalidades e canais brasileiros têm reverberado com intensidade inédita na opinião pública internacional. Nos últimos dias, a repercussão em jornais estrangeiros e a reação negativa de redes sociais às ordens do magistrado mostram que a percepção de que o Brasil vive sob censura tem cada vez mais respaldo fora do país. No domingo, dia 22, o jornal americano The New York Times publicou uma matéria afirmando que Moraes, usando interpretação ampla dos poderes do STF, pressionou para investigar e processar, bem como silenciar as redes sociais
de qualquer pessoa que considere uma ameaça às instituições brasileiras. Para muitos da esquerda brasileira, diz o jornal, isso fez dele o homem que salvou a jovem democracia no Brasil. No entanto, para muitos outros no Brasil, ele está ameaçando, acrescenta o jornal, afirmando que a sua abordagem agressiva e crescente autoridade o colocam no centro de um complicado debate no Brasil sobre até que ponto se pode ir para a luta contra a extrema-direita. Isso aqui foi uma matéria publicada no jornal The New York Times, tá? O Glenn Greenwald, um jornalista de esquerda, está fazendo uma série de vídeos declarando que o Brasil está sofrendo censura. Inclusive, ele fez uma entrevista com o Monark sobre essa situação. As decisões de Alexandre de Moraes, elas estão sendo questionadas, inclusive, por juristas, como o próprio Miguel Reale Júnior e o Ives Gandra Martins, que são juristas renomados brasileiros. Esta é a segunda vez em poucos meses que o jornal levanta dúvidas sobre a legalidade da atuação de Moraes. Em outubro de 2022, dias antes do segundo turno, nas eleições, o New York Times já havia publicado uma matéria com o título "Um homem pode agora decidir o que pode ser dito online no Brasil". Tá? Então foi o título da matéria. Tá, mas não parou por aí. Depois dessa matéria do New York Times, depois do Glenn Greenwald também ter percorrido alguns sistemas da imprensa de esquerda e de direita falando sobre o tema, também no último domingo, a colunista Mary Anastasia O'Grady, do Wall Street Journal, publicou um texto afirmando que o STF é uma ameaça ainda maior que a democracia, que foram os distúrbios de 8 de janeiro. Gravíssimo, tá? Então aqui, a matéria do The Wall Street Journal, ela foi, sabe, bem incisiva e forte sobre as ações de Alexandre de Moraes. Pode até parecer pouca coisa, mas a partir do momento que o Brasil começa a entrar num ranking de países que violam a liberdade de expressão, países que prezam a liberdade, como França, considerados desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, Suíça, Suécia, Singapura, cortam relações com esse país. Isso aí nos leva para o isolamento mundial. Isso é grave, tá? Isso é grave. Então, assim, a matéria do Gazeta do Povo foi uma matéria incisiva, a do The Wall Street Journal mais incisiva ainda, tá? E assim, isso mostra que no âmbito internacional, os burburinhos sobre as ações do Alexandre de Moraes já começam a ecoar, tá bom? Essa foi a análise de hoje, lembrando a você que o nosso canal aqui é um canal de análises, tá? A gente faz tanto análise jurídica quanto política da situação. Nosso intuito aqui não é polarizar, por isso que a sua opinião, seja você de direita ou de esquerda, será sempre bem-vinda aqui no nosso canal. A democracia se faz com diálogo, se faz com duas pessoas chegando a um consenso no diálogo, no debate. É assim que a democracia cresce, não podendo eliminar nenhum dos dois lados, tá? E é assim que funciona. E por isso, eu peço a você que ficou até o final, coloca no comentário que você gostou dos meus comentários, o que não gostou, o que a gente pode fazer para melhorar. Afinal, é assim que a gente cresce o conteúdo e deixa ele melhor para te atender, para satisfazer você, que você é o objeto final aqui do nosso canal, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a hora do almoço, tá? Hashtag vídeo número 2 na hora do almoço, ao meio-dia eu tô aqui com você e eu espero que a sua mesa esteja farta na hora que eu chegar aqui pra gente bater mais um papo.